Em meio à possibilidade de prisão de Edmundo Gonzalez, Estados Unidos anunciam que farão atitudes mais drásticas contra o país. Inclusive porque há um militar, um oficial da Marinha Americana que está preso no território venezuelano. Afinal, o que ele estava fazendo lá? Falar um pouquinho também sobre a mobilização de Brasil, México e Colômbia, que querem estabelecer uma negociação com Nicolás Maduro ainda na quarta-feira. Vamos discutir aqui exatamente quais são as possibilidades e também falar um pouquinho sobre as eleições americanas, que tem novos dados divulgados que podem parecer positivos para Kamala Harris, só que na verdade guardam uma certa pegadinha, porque no chamado Swing States, o Trump ainda leva uma ligeira vantagem. Eleição completamente disputada e inclusive com o Partido Democrata entrando na justiça, na representação, contra uma interferência russa no processo eleitoral. O que será que vai rolar, hein, pessoal? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, em que a gente tem uma reforma no topo do governo Zelensky, a maior feita desde o início dos conflitos, em um momento de avanço muito significativo e muito rápido dos russos em Donetsk. O que será que isso significa? Lembrando que o Zelensky falou da apresentação de um plano de vitória e uma visita ao governo Biden deve ser feita ainda em setembro, e enquanto isso, a Rússia anuncia que os Estados Unidos não devem ficar mitigando ou ficar brincando com a linha vermelha da Rússia, visto que é um projeto de fornecimento de mísseis de longo alcance e isso é considerado uma linha vermelha. A gente tem até o Peskov, porta-voz do Putin, falando em mudança da sua doutrina nuclear. A gente tem também o Peskov, que é o porta-voz do Putin, falando sobre a expansão dos BRICS e consolidando, pessoal, que a próxima reunião deve ser definitiva para a mudança do bloco. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E, você não pode sair desse vídeo, hein? Se você gosta aqui do conteúdo, eu tô concorrendo no PMI Best ao maior a maior influenciador da educação brasileira da internet em 2024. Pessoal, vota aqui, tá? Vou deixar o link na descrição. Eu conto muito com o apoio de vocês, porque isso é um prêmio, assim, que é um reconhecimento gigantesco do quanto que vocês gostam do meu trabalho, tá? Então, assim, seria sensacional se vocês pudessem lá dar uma força. Tamo junto, pessoal? Link na descrição. Vota lá, galera. É bem rapidinho, tá? Juro mesmo. Você vai lá, vota lá, Ricardo Marcílio, tamo junto, pra eu ser o influenciador, o maior influenciador da internet brasileira. Será aí, pessoal? Sonho, hein? Sonho. Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Como eu falei para vocês, a gente teve a notícia ontem bem problemática acerca de uma possível prisão de Edmundo Gonzalez. Tudo isso por conta, ele foi convocado 3 vezes para prestar os devidos esclarecimentos na justiça da Venezuela, só que ele não compareceu, alegando que ele não tinha cometido nenhum crime e muito mais que ele poderia eventualmente ser preso caso ele se apresentasse à justiça, já que é uma perseguição do Nicolás Maduro, do Ministério Público e por aí vai. O próprio Edmundo Gonzalez, ele falou por meio do seu porta-voz, do seu advogado, que ele não pretende pedir asilo em nenhum outro país, mas que claro que ele vai estar escondido. Ele está ali, tweetando, está ali, enfim, está ali colocando nas suas redes sociais algumas notícias importantes, opiniões importantes, mas ele está meio que escondido para não ser preso no país. E essa notícia, ela começou a mobilizar uma série de países. A gente teve nota oficial da União Europeia, nota oficial de países latino-americanos, nota oficial dos Estados Unidos, pela possibilidade de prisão de alguém que, segundo a oposição e grande parte da comunidade internacional, até pelos membros observadores como o Centro Carter, é, de fato, o presidente que deveria ter sido eleito pela contabilização das atas que foram disponibilizadas pela oposição do país. E aí, eu até falei para vocês, Poxa, a gente pode ter um processo de sanções contra a Venezuela, repreensão contra o Nicolás Maduro e tal, mas na prática, pessoal, vamos ser sinceros, a não ser que haja algum tipo de intervenção estrangeira para tirar o Nicolás Maduro, coisa que eu nem defendo, tá? E não tem o mínimo senso, pelo menos não, seguindo os preceitos internacionais, já que deveria vir pela ONU, e a ONU hoje tem Rússia e China, que são membros do Conselho de Segurança Permanente e reconhecem a vitória do Nicolás Maduro, não há essa possibilidade. E se a gente falasse, então, de algum tipo de golpe interno? O Hugo Chávez, ele era um militar e o regime bolivariano fez o maior número de promoções da história de militares na Venezuela, colocando generais em cargos importantes, com salário de destaque, em posições de destaque na sociedade, entende? Então, hoje, os militares que têm o monopólio da força apoiam o regime Maduro. Então, é muito difícil imaginar que haja algum tipo de movimento político tal para a saída do governo, mas os Estados Unidos anunciou que algumas medidas mais drásticas vão ser adotadas.
Dentre as palavras, a gente teve o Matthew Miller como um porta-voz dos Estados Unidos, colocando que os Estados Unidos está considerando uma série de opções, já que os americanos vão mostrar que as ações de Maduro e dos seus representantes possuem, sim, consequências. Ou seja, Edmundo Gonzalez, parabéns por não pedir asilo e pode contar com o apoio dos Estados Unidos. A própria Maria Corina Machado, ela falou que a situação, que o Nicolás Maduro está perdendo completamente a noção do senso de responsabilidade com a sua população. Ele fez aquela questão da antecipação do Natal, né, para o dia 1º de outubro. Eu até discuti com vocês. Esse processo, ele já foi utilizado outras vezes na Venezuela para meio que tentar mudar o assunto. Natal é um momento de união com a família, de festividade e tal. E quando você está celebrando, ou com feriado, coisa que vale, galera, convenhamos que os assuntos políticos eles ficam menos importantes. Penso eu que é muito mais um evento de distração da população venezuelana do que qualquer outra coisa, né? Essa antecipação do Natal. E ela falou também que ela está vendo uma mobilização das democracias pelo mundo em favor da Venezuela. Eu acho que a Maria Corina Machado está sendo muito boazinha e muito, vamos colocar assim, confiante numa coisa que possivelmente não vai acontecer. Sanções, críticas, mas de verdade mudanças significativas, duvido que vá acontecer com uma intervenção externa na Venezuela. Mas nós temos os 3 países, e aliás o México até voltou a fazer parte da negociação. O Manuel López Obrador e também a Sheinbaum, que vai ser a sucessora, né, do presidente mexicano, tinham saído das discussões alegando que estava esperando a apresentação das atas. E se não tem apresentação das atas, não tem muito mais o que o México discutir. E que o México, aliás, ele não vai querer interferir na política interna de cada um dos países, e isso representa um problema que deve ser solucionado pelos próprios venezuelanos. Só que a situação está tão grave, com busca por uma solução mais efetiva, que Brasil, Colômbia e México, que são os interlocutores, governos de esquerda, que tentam negociar com os dois lados, devem se mobilizar, inclusive o Brasil, que está liderando essa articulação com Celso Amorim, Mauro Vieira, tudo tal, para fazer um telefonema conjunto com Nicolás Maduro e procurar soluções próprias. Segundo o que foi apresentado, tá? A ideia é que essa reunião ela tem que ter os 3 participantes, ela não pode ser usada para o Maduro meio que, entre aspas, né, chancelar sua vitória, e que tem que estar claro que a decisão deve ser tomada pelos venezuelanos. Ou seja, vai ser algum tipo de articulação em que vão ser apresentadas sugestões. Olha, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser reconhecidos por países importantes da geopolítica internacional e pode comprometer a economia da Venezuela. Brasil e Colômbia, por exemplo, emitiram uma nota conjunta ontem, colocando que desaprovam a questão da possível prisão de Edmundo Gonzalez. Ou seja, galera, na prática, acho que é o último suspiro de esperança para Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez que haja algum tipo de intermediação de Brasil, Colômbia e México para que haja algum suspiro ali para a democracia local. Você acha, pessoal, que vai rolar? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está acerca das eleições americanas. Cada vez mais novas informações, né, novas pesquisas eleitorais vêm sendo divulgadas e a Kamala Harris ela aparece como a grande favorita. Só que cuidado, grande favorita em números absolutos. Os Estados Unidos têm o sistema de votação dos colégios eleitorais. Então não adianta você ter um número total maior de votos se você conquista menos delegados. Vide, por exemplo, o caso mais emblemático das últimas eleições, que foi o caso da Hillary Clinton, que ela teve mais votos, inclusive quase 2 milhões de votos a mais, mas levou menos delegados. E aí o Trump ele acabou sendo eleito. O que pode acontecer agora é uma situação bem parecida, porque pelas pesquisas que foram apresentadas, a Kamala Harris ela vem avançando, principalmente nos setores da população negra, da população hispânica e das mulheres, e também de cargos universitários aí, né? De universitários também tem uma discrepância bem grande no número de votos. Mas se a gente pega os chamados swing states, porque imagine, né? Vamos colocar, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia hoje é o estado que mais tem delegado nos Estados Unidos. Se a Câmara ganha de 51% a 49%, ou se ela ganha de 90% a 10%, cara, dá na mesma. Ela vai levar todos os delegados. Então, o mais estratégico não é saber quanto que o Trump vai fazer na Califórnia, porque, convenhamos, ele vai perder a Califórnia, tanto faz, tá? O mais estratégico é ver alguns estados importantes, como Minnesota, Michigan, Nevada, o estado, por exemplo, da Geórgia, que são estados em que você tem ali uma disputa acirrada, nos votos. E aparentemente nesses estados a gente tem uma ligeira vantagem para o Trump, o que pode fazer com que ele acabe sendo eleito nesses estados. A própria escolha do J.D. Vance
tem uma ligação com vários desses estados swing states serem do antigo Rust Belt, ou seja, de uma área que sempre foi considerada como um blue wall, né, ou seja, um paredão azul, um paredão do Partido Democrata, só que agora, cada vez mais por uma decadência, desindustrialização, tudo tal, o J.D. Vance representa esse American Dream, ou seja, o cara que pertencia ao Rust Belt ali e conseguiu vencer no Vale do Silício, ou seja, o American Dream dando certo, né, é para jogar com a classe média e também com essas desalentados, vamos colocar assim, dessas áreas de urbanização mais tradicionais nos Estados Unidos. Ou seja, está tudo aberto. Mas uma coisa que pode impactar bastante está relacionado aos dados que foram enviados hoje pelo Biden para a imprensa. Segundo os democratas, a Rússia novamente está interferindo no processo eleitoral. Professor, como? Fazendo campanhas de desinformação. Supostamente, segundo o governo democrata, seria melhor, e realmente, pessoal, analisando geopoliticamente para o Putin, aparentemente seria mesmo, tá? Pelo menos pelas palavras que são divulgadas pelos candidatos, que o Trump e o Vance ganhassem. Não só o Trump, como o próprio J.D. Vance, eles já falaram que eles são contra uma ajuda tão grande dos Estados Unidos à Ucrânia. Eles já falaram que eles são contra os Estados Unidos ficarem se mobilizando e fazer uma aliança militar da OTAN, que financie países que não comprometem nem ao menos 2% dos gastos militares, dos gastos do PIB no setor militar, entende? Então, talvez cause um certo baque, algum certo racha no Ocidente. Então, supostamente, segundo o Partido Democrata, a Rússia estaria interferindo no processo eleitoral, criando perfis falsos, campanhas de conscientização com desinformações acerca da Kamala Harris para favorecer os republicanos. E aí, pessoal, será que a Rússia faz isso mesmo? Eu desconfio que sim, bastante. E você? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também alguns pontos bem importantes, tá? Primeiro, assim, algumas palavras oficiais da própria Rússia falando sobre o que esperar da reunião dos BRICS. Essa reunião que vai dar o que falar. A gente sempre fala isso, né? Porque cada próxima reunião parece ser a mais importante. Mas, de fato, essa deve ser, se não a mais, uma das mais importantes da história. Porque alguns temas, eles são muito relevantes. O processo de desdolarização da economia mundial, com moedas alternativas sendo utilizadas para trocas comerciais, talvez o yuan, uma nova moeda que vai ser criada, talvez não na reunião, né? Mas o papo da criação de uma nova moeda, um sistema alternativo de pagamentos que já está em fase de finalização, e aparentemente vários países já aceitaram participar, pelo menos segundo a Rússia, e a entrada de novos membros. O próprio Peskov, o porta-voz do Putin, ele falou nominalmente sobre a Malásia e falou que existem mais de 30 países que já têm a sua, vamos colocar assim, a sua decisão de querer entrar para essa organização, para os BRICS. E aí eu posso colocar para vocês a Malásia, a Argélia, a Venezuela, a Nicarágua, a Bolívia já confirmou também que vai participar da cúpula dos BRICS, entende? A Indonésia, possivelmente. Então, são vários países que devem, talvez, não se unir, porque o próprio Peskov falou sobre isso. Olha, a Rússia, ela é um país que faz parte da organização, mas a gente não tem poder total sobre o bloco. Então, existe um número máximo de países que podem entrar nos BRICS para que ainda faça sentido a organização, né, os BRICS+, mas a gente vai criar muito possivelmente o estado de membros aliados. E aí talvez alguns benefícios concedidos, mas talvez taxas de juros maiores para fazer, por exemplo, financiamento junto ao Banco dos BRICS, por exemplo. Cara, não sei, tá? Isso tudo vai ser deliberado na próxima reunião dos BRICS, que deve ser extremamente importante e talvez com um certo climão entre Brasil, por exemplo, que não reconhece Nicolás Maduro e tem brigas severas com a Nicarágua, e Daniel Ortega e Nicolás Maduro de um lado e Lula do outro. Pode ser que seja meio complicado, a relação brasileira. Mas, além disso, a gente teve também um anúncio de uma grande reforma do governo ucraniano. E aí fica a pergunta, né? Porque, assim, pela justificativa oficial, a gente teve 4 ministros renunciando, o chefe de armas e talvez o mais relevante que seja o Dmytro Kuleba, que é o responsável pelas relações exteriores. Tudo isso foi colocado pelo próprio Zelensky porque o outono é um mês extremamente importante e a gente precisa reforçar nesse momento o nosso governo. Os nomes vão ser escolhidos em conjunto com o Poder Executivo e também do Poder Legislativo, e isso tudo antes da visita ao Biden. Por quê? Isso foi colocado até mesmo na entrevista com o Luciano Huck que o Zelensky fez, tá? A Ucrânia vai apresentar o seu grande plano para a paz, o seu grande plano da vitória. A gente não sabe qual que é a ideia do Zelensky, mas ele fala que o outono, que inclusive está começando agora em setembro, passando
passando para outubro, tudo tal. Vai ser decisivo, lembrando que geralmente da metade para frente já começa a ficar muito frio, congela-se, aí é difícil o avanço de tropas, de blindados, tal. Geralmente o inverno é um momento mais de paralisação e de ataque com drones, a infraestrutura, a energia, a água, né? A gente sabe como que acontece a situação de guerra. E aparentemente vai ser um mês bem decisivo. E por isso tiveram essas mudanças. Só que tudo isso acontecendo, e aliás, professor, foram demissões, foram renúncias, depende da mídia que você pega. A mídia mais pró-Rússia fala que eles obrigaram a grande parte ali dos ministros a renunciarem. Quando você pega uma mídia mais pró-Ucrânia, na prática, grande parte fala que não foram nem exatamente renúncias ou demissões, foram só trocas, estão sendo remanejados, alguns para cargos até mesmo mais importantes, enfim. Mas fato é que houve uma grande movimentação para uma mudança que deve ser feita agora a partir do outono. Só fazendo uma retificação aqui, pessoal, rapidão, tá? Ontem eu divulguei para vocês que um dos ataques que foram feitos à Ucrânia, eles foram feitos de um local de instrução, numa escola, né? E do jeito que eu coloquei, parecia que era exatamente uma escola, sei lá, do ensino fundamental, né? E aí, não é isso que eu tô falando, tá? O que foi feito foi um ataque para instrução militar, inclusive com a presença de agentes estrangeiros. Foi isso que foi atacado. Isso é passar pano para a Rússia? Claro que não. A Rússia fez ataques, por exemplo, em Lviv, isso no dia de ontem, que até tem uma imagem chamando muita atenção, porque os drones, né, ou pelo menos restos ali dos drones, eles caíram numa casa e mataram uma família inteira, galera, só sobrando um único pai, né? Para quem tem família, acho que, enfim, sabe que é uma situação que deve ser, espero nunca passar por isso, claro, extremamente complicada. Mas só até que a Ucrânia fez essa reforma. Tudo isso, especula-se, tá, professor? Por que exatamente nesse momento? Pelas dificuldades em Donetsk, pela falha que está representando manter todos os militares, equipamentos, tal, em Kursk, e não conseguir defender locais estrategicamente mais importantes, como Sloviansk, Kramatorsk, Pokrovsk e por aí vai, e muito possivelmente porque grande parte desses que estão sendo remanejados, eles tinham uma visão um pouco mais Reino Unido. O Reino Unido é um país que tem muita influência, desde o Boris Johnson, da Liz Truss, Rishi Sunak e tal. Aparentemente, o que o Zelensky quer fazer é colocar pessoas que têm uma interligação maior com o governo Biden. Até porque, a gente conversou isso ontem, o Biden aparentemente está se mobilizando em mandar equipamentos mais sofisticados. Os mísseis, por exemplo, de longo alcance, que se forem utilizados os mais antigos obsoletos, têm capacidade de 380 quilômetros. Os mais modernos, capacidade de 800 quilômetros desde o local que você ataca. Isso é muito longe. Isso coloca em perigo a Rússia. Em perigo no sentido, até mesmo assim, de locais de armazenamento de munições, de pontos militares, de bases. Por exemplo, o Kremlin e Moscou estaria sobre, né, possíveis alvos aí desses mísseis de longo alcance dos Estados Unidos. Então, agradar os americanos no momento em que eles precisam de dinheiro, de treinamento e de equipamentos, talvez seja o melhor para a Ucrânia. Muito possivelmente por isso essa reforma apresentada agora. Só que a Rússia também se pronunciou em relação a isso, demonstrando uma certa preocupação. A Rússia falou, por exemplo, que não é para os Estados Unidos zombarem com as linhas vermelhas que a Rússia coloca, colocando que os Estados Unidos estão perdendo completamente a noção do conceito de dissuasão mútua que imperava desde a Guerra Fria, e que isso é extremamente perigoso, que eles estão sendo incitados, eles os americanos, né, pelo Zelensky, e que é claro que o Zelensky tira vantagem disso, mas é bom os americanos não brincarem com as linhas vermelhas. Os americanos, segundo palavras do próprio Sergei Lavrov, têm a falsa impressão que a guerra nunca vai chegar na América, que a guerra vai ficar no leste europeu, no máximo ali chegando em direção a algum país da Europa, mas que sim, se os americanos passarem as linhas vermelhas, a guerra pode chegar em direção aos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, a gente teve até anúncio por parte do Peskov que eles vão alterar a doutrina nuclear do país, porque o grau de envolvimento dos Estados Unidos e da própria OTAN está aumentando demais, e não há motivos para crer que não vai aumentar ainda mais. E aí eu cito para vocês, né? De fato, galera, olha como mudou a prerrogativa da guerra desde o início dos conflitos. Eu lembro da declaração do Putin, inclusive gravei aqui para vocês, qualquer interferência ocidental é motivo aí de uma possível guerra nuclear, uma resposta nuclear. A gente teve financiamento, tivemos mísseis, tivemos blindados, tivemos tanques, tivemos apoio, inclusive, de treinamento de militares, agora os caças F-16 com possibilidade de ogivas nucleares, ataques que foram feitos à Crimeia, agora os ataques que foram feitos, mas a Crimeia não é da Rússia, beleza, ataques que foram feitos a Kursk,
Aí, com certeza, a Rússia, né? Que não é da Rússia, a Crimeia é meio polêmico, né? Desde 2014 ali. Mas, enfim, entenderam o que eu quero dizer, né? Ou seja, cada vez mais vai passando e a linha vermelha já foi superada um monte de vezes. Aparentemente, pela falta de respostas da Rússia, os Estados Unidos vai ganhando cada vez mais coragem de aumentar a sua ajuda. O Lavrov falou que não é para brincar com a Rússia, ameaçando inclusive fazer a guerra chegar em direção aos Estados Unidos. E aí, pessoal, será que os russos teriam coragem de fazer isso? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Vota lá em mim, pessoal, no Primo Best, por favor. Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.